Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graças e paz, amada igreja. É uma enorme responsabilidade pregar aqui no púlpito da minha igreja, onde semanalmente nós somos bem alimentados com a exposição da palavra. Acho que o Senhor me ajude. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 7. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria falar que ano passado ingressei no seminário em fevereiro, mas anteriormente eu atuei 7 anos como contador. Foi a profissão que eu escolhi, foi onde eu me formei lá atrás, em 2015. E durante esses anos de estudo na faculdade, eu tive muitos professores que foram muito bons para mim, me ensinaram muito. Eram professores bem gabaritados, eles trabalhavam na área, na contabilidade, e davam aula. Então eles sabiam bastante coisa da prática. Muitos falavam até que ensinavam coisas para a gente que a gente não ia aprender na faculdade. E eu me sentia muito privilegiado por isso, né? Aprendendo bastante, muito conhecimento foi colocado para mim naquele período. Eu nunca vou esquecer de um professor em especial, que eu tive algumas matérias com ele, e ele sempre falava para a turma um conceito da contabilidade. Ele sempre falava assim, ele sempre batia na mesma tecla que a gente poderia aprender toda a contabilidade ali, todo o procedimento, mas que a gente nunca poderia esquecer que a essência sempre tem prevalência sobre a forma. Ou seja, a essência ali daquela operação contábil sempre ia ter prevalência, ou seja, superior, mais importante do que a mera forma. E isso foi muito importante. Eu gravei esse conceito, pude aplicar na minha área, na minha profissão. Mas por que eu estou falando isso, né? Sobre a contabilidade, sobre esse conceito? Resumindo, esse termo, ele nada mais é do que a correta classificação de qualquer dado contábil, valorizando a essência da operação, ou seja, demonstrando valores mais próximos da realidade. Alguns exemplos básicos para a gente poder entender aqui. Vou citar como se fosse um veículo, um automóvel. Quando você compra da loja, ali da concessionária, você sabe que logo após esse veículo ele vai desvalorizar, ele vai perder no mínimo ali 20% ao ano. Então, bens, principalmente daqueles que a gente usa muito, eles desvalorizam. Mas na pandemia, 2020 para cá, logo no início da pandemia ali, os carros, os veículos, automóveis novos, eles aumentaram muito o valor deles, eles subiram o preço estrondosamente. Então, os veículos usados também, consequentemente, eles subiram de preço. Então, se você fosse classificar um veículo, um usado, você não poderia colocar que ele desvalorizou, mas sim que ele valorizou, mesmo a gente sabendo que veículos usados desvalorizam. A correta classificação dele seria valorizar. E outros exemplos também básicos, eu posso falar aqui para a gente entender melhor esse conceito. Vamos pensar em um alimento que muitas vezes a gente olha e vê assim, não é muito bonito, não tem uma forma muito bonita, mas que na verdade ele é bem saboroso. Sei que vocês pensaram em maniçoba. Mas esse conceito, eu achei esse conceito no texto em que a gente vai ler, por isso que eu estou trazendo ele à tona. Então, sem mais delongas, vamos ler o texto, Marcos 7, de 1 a 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, se acompanha na sua versão. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros
e vasos de metal. Interpelaram, ou seja, perguntaram, questionaram Jesus, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Bom, meus irmãos, ao ler o texto bíblico de Marcos 7, até aqui, do 1 ao 13, veio à minha memória aquelas palavras do professor sobre o conceito da essência ter prevalência sobre a forma. Pois eu vi exatamente essa situação acontecer aqui, que ocorreu na época de Jesus e que ele prontamente bateu de frente, né? Confrontou ali os fariseus. Mas antes da gente ver os versículos aqui, eu queria que a gente entendesse, ter em mente que ao estudarmos a palavra de Deus, que ela foi escrita em outra cultura. A Bíblia foi escrita em outra cultura, em outro período, e é muito diferente do nosso. E cada cultura tem suas expressões próprias. Existem outros significados que em outras culturas podem ser difíceis para a gente entender. A gente leu um texto aqui, uma palavra, que às vezes a gente não consegue entender direito. Por isso precisamos entender o contexto, para entendermos bem essa passagem. O que estava acontecendo ali naquele momento, e para que possamos compreender por que os fariseus falaram, quer dizer, Jesus falou aquela palavra ali, corbã. Por que Jesus acusa eles de pecado? Por que Jesus pega uma profecia de Isaías e fala para eles, acusa-os de pecado, né? Também no texto que vamos tratar hoje, tem duas situações. Primeiro é Jesus confrontando os fariseus, eles vindo para confrontar Jesus e Jesus respondendo com a palavra. E também, se a gente for continuar o texto, do 14 até o 23, tem uma explicação de Jesus para o povo. Então, primeiramente Jesus fala com os fariseus, logo após ele fala com o povo nessa sessão. A gente não vai entrar muito nessa segunda parte, mas eu posso finalizar para a gente entender o total ali da passagem. Bom, é importante entender que Marcos ele escreveu ali não para judeus, e por isso tem algumas explicações aqui no versículo 3. O Marcos ele explica: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Verso 4 ele vai falar também que mais eles faziam. Então, a gente tem que entender esse contexto, a cultura ali da época, mas tudo começa ali no versículo 5, queria que a gente olhasse o versículo 5, quando os fariseus e os escribas, eles observam que os discípulos de Jesus não estavam praticando uma mera observância tradicional, que eles exigiam das pessoas essa observância, e exatamente era a purificação antes de fazer as refeições. E esse lavar as mãos antes de comer, a gente precisa entender também que naquele contexto ali, não era mera higiene. Eles não estavam falando, olha, os seus discípulos não lavaram a mão, eles podem comer ali e adquirir uma bactéria. Não, era mera tradição, era valor religioso, tradicional, cerimonial. E por isso eles questionaram Jesus. Vou ler aqui o verso 5, Marcos 7, 5. Questionaram os fariseus e os escribas:
porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos. Observamos que eles vão cobrar Jesus, eles não falam com os discípulos. E eles também não falam de acordo com a lei de Moisés, porque isso não estava na lei. Eles cobram Jesus e falam sobre a tradição. No texto, eles estão basicamente dizendo assim: olha, Jesus, a gente está aqui observando que os teus discípulos não estão cumprindo, não estão observando a tradição, e você está concordando com isso. Então, eles questionaram Jesus dessa forma. Mas Jesus observa a atitude deles e vê ali muita hipocrisia. Jesus sabia o que eles faziam e as leis, as tradições, tudo que eles criavam e passavam para o povo ali. E toda essa tradição eram rituais vazios, pois o coração deles estava longe do Senhor. Eles não eram retos diante de Deus, eles só estavam colocando pesos sobre as pessoas. Além de tudo, o que eles ensinavam, observando o texto, não estava na lei, não era a palavra de Deus aquilo ali. E Jesus, ele dá uma resposta direta, dura para eles, que a gente consegue ver na continuação do texto. Versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Lembra, Jesus, ele usa a palavra. Quando ele foi tentado ali no deserto, quando ele estava de jejum, Satanás foi tentar ele e ele usou a palavra. Exatamente, ele faz a mesma coisa aqui. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. Então Jesus, ele pega uma profecia de Isaías e aplica para aqueles homens, para aqueles fariseus ali, escribas, dizendo que de forma externa eles pareciam servos, pareciam que eles honravam a Deus e agradavam a Deus, mas na realidade seus corações estavam longe do Senhor, como bem Jesus cita. Em vão os adoravam. Deus não estava aceitando o que eles faziam, porque eles ensinavam meras doutrinas de homens e não a lei do Senhor, novamente. Jesus continua a sua resposta demonstrando a falsidade deles ao colocarem as tradições acima dos mandamentos de Deus. Ele continua no verso 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente, ou vocês procuram um jeito sempre de rejeitar os preceitos de Deus para guardar a vossa própria tradição. Então Jesus fala 2 vezes que eles estavam trocando a lei do Senhor por meras tradições. E ele vai falar novamente da lei de Moisés, versículo 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então Jesus, ele fala a profecia de Isaías, pega ali a profecia de Isaías e também a lei de Moisés. Novamente Jesus está indo para a palavra de Deus, não está indo para tradições. Mas por que ele cita essa lei de Moisés? Primeiro ele falou o que eles estavam fazendo, estavam sendo hipócritas. Depois ele mostra como eles estavam sendo hipócritas. Verso 11, vocês porém dizeis. Verso 10, Moisés disse. Verso 11, vocês porém dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe. Basicamente, Jesus, ele cita a lei de Moisés, os 10 mandamentos, especificamente o 6º mandamento, e também cita Levítico 20, verso 9, que é a punição severa sobre quem desonrasse ali pai e mãe. Ou seja, a lei, ela é clara, não tem exceções que permitissem que alguém não cumprisse o decálogo, os 10 mandamentos. Ninguém poderia achar nada na lei de Moisés em que dissesse: olha, eu não preciso cumprir o honrar pai e mãe, porque tem esse outro mandamento. Não tinha, meus irmãos. Isso aí era invenção deles. Então, há um claro contraste na lei de Moisés e na tradição deles, dos fariseus ali, dos mestres. A lei dizia uma coisa e eles mandavam fazer outra. Vós, porém, dizeis:
já li esse versículo, onde Jesus fala que Moisés falou que honrar pai e mãe, e eles falavam, não, o que poderiam aproveitar de mim é oferta para o Senhor. Ele usa o termo aqui, corban. Corban, ele vem do aramaico, que significa oferta para o Senhor. Marcos, como eu falei, ele não escreve para judeus, então o termo que ele usa, ele acaba explicando logo em seguida. E a aplicação era assim, na prática, a corban, era basicamente uma manobra que eles usavam para não cumprir a lei de Deus. E é isso que Jesus acusa eles aqui. Porque naquela época não existia INSS, como a gente vê hoje, o governo não ajudava os idosos, não existia plano de previdência privada, nada disso que a gente tem hoje. Quem cuidava dos seus pais na sua velhice eram os filhos. Mas foi instruído por tradição que determinado dinheiro ali que sobrava, que eles tinham condições de ajudar, poderia ser utilizado como doação no templo. Ou seja, uma oferta para o Senhor, dedicada ao Senhor. Por isso, eles não ajudavam os pais. E também se isentavam de ser punidos pela lei. Porque eles, olha, eu vou ajudar aqui no templo e isso aqui é lícito. Então, basicamente, eles estavam querendo se esquivar da lei através de uma tradição. E como Jesus bem falou, eles estavam negligenciando, eles estavam passando por cima da lei do Senhor. Evidentemente, isso enriquecia quem recebia, quem tomava conta daquele dinheiro no templo, e também, por isso que era incentivada essa prática, mas alguns diziam que faziam aquilo, não, esse aqui é para o Senhor, mas na verdade retiam para si, eles alimentavam a sua avareza. O ponto principal levantado por Jesus era que em nenhum lugar da lei de Moisés dava essa brecha para essa manobra. Então a lei era clara, a regra ali era honrar pai e mãe, e não tinha exceção para isso, para alguém estar desobrigado de honrar o pai e a mãe. Pois a lei, o decálogo, ele refletia o caráter de Deus. Então, quando perguntam para Jesus qual que é o mandamento principal, ele vai falar, amarás a Deus em todo o teu coração, tua força, teu entendimento, ame ao Senhor e ame ao próximo. Basicamente, ele fala, esse é o resumo da lei. Então, eles estavam contrariando a lei. Lembra, a essência da lei era o amor, e eles estavam fazendo totalmente o contrário, criando uma forma de burlar ali o amor, a lei do Senhor. Jesus considera, então, que tal ato de tradição criado pelos homens, que eles insistiam em cumprir, estava totalmente em desacordo com a palavra, com a essência dela, pois estavam invalidando, novamente, a palavra do Senhor. E Jesus, ele repete isso. Ele repete, se não me engano, 2 vezes aqui no texto. Ele fala negligenciando no verso 8 e invalidando no verso 13. Mas a gente sabe também que lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, 5, 21 e 22, Jesus ele também vai falar sobre a essência da lei. Por quê? Porque ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito. Tem a questão do olho por olho, dente por dente. E aí ele fala assim, vocês adulteram no coração de vocês. Não é basicamente praticando o ato de adultério, mas no coração de vocês, vocês já estão adulterando. E vocês também assassinam no coração de vocês. Então vocês já estão pecando, já estão desagradando ao Senhor no próprio coração. Eles não estavam assassinando alguém, mas no próprio íntimo eles já estavam assassinando, desejando a morte de alguém, então já era considerado pecado. Veja, a essência da lei, ela está no íntimo. Jesus fala sobre isso. Não é apenas materializar o ato que era considerado pecado, mas só o desejo já era suficiente para ser considerado pecado contra o Senhor. E Marcos 7,13, ele vai falar, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É interessante que, novamente, Jesus repete que eles estavam invalidando a palavra de Deus, colocando a tradição acima da palavra, mas ele fala também que eles estavam fazendo muitas outras coisas semelhantes. Jesus acusa eles daqui da Corban, mas ele fala, isso aqui é só um ponto, vocês fazem muitas outras coisas, como Marcos lembra ali que eles faziam outras cerimônias de purificação. Essas tradições, elas são relatadas no Talmud, que é um
documento deles, digamos assim, em que tinham vários ensinamentos dos rabinos. E se a gente for ler isso, a gente encontra coisas ali como dizendo que o ensino dos rabinos na época era superior à lei do Senhor. Então está totalmente de acordo contra a palavra do Senhor. Tradições que, como a Corbã, elas demonstravam apenas a maldade de não querer cuidar dos pais, e por isso eles não tinham nenhuma moral. Os fariseus, eles não tinham moral para acusar Jesus de pecado. E isso, como Jesus vê, nem era pecado, porque era apenas uma tradição vazia deles. Mas antes da gente olhar para a segunda parte, que é a que eu falei do 14 ao 23, onde basicamente o texto é autoexplicativo, mas a gente pode passar rápido sobre ele. Eu gostaria que a gente refletisse essa noite, porque a palavra de Deus, ela não é só para a gente ler e entender. Não, Jesus fez isso, os fariseus fizeram isso, Jesus foi lá e confrontou eles. Mas é para a gente olhar para nós mesmos e pensar, será que eu estou agindo como um fariseu? Será que eu tenho alguma corbã moderna, por assim dizer, que eu coloco ali como corbã para invalidar a lei do Senhor? Quando eu estava refletindo sobre esse texto, fiz essa autoexaminação. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca ali um nome para fazer que, não, isso aqui está certo, mas na verdade a gente sabe que não é. A essência disso mostra que não é. Muitas vezes são chamados de pecados aceitáveis ou intocáveis. Existem até títulos de livro com esse nome, pecados aceitáveis, intocáveis. Até recomendo que leiamos. Mas será que, como a gente está nesse ano lutando contra a língua, o pastor Raik fez o desafio na virada do ano de lutarmos contra o pecado da língua, e são muitos pecados que estão relacionados à língua. Será que nós estamos usando uma corbã chamada fofoca? Para quê? Para falar assim, não, mas eu só tô falando para a pessoa para ela orar. Eu só estou compartilhando essa informação aqui, que às vezes nem é verdadeira. Não, mas não tem problema, porque o irmão disse que ia orar, que está preocupado, mas não chega e fala com a pessoa. Fala assim, não, está tudo bem. É apenas um comentário, não é fofoca. Opa, colocou ali um nome, fala que não é um comentário. E é um grande desafio, né? Na verdade, isso muitas vezes acaba se tornando, dentro da própria igreja, se espalhando, virando maledicência. E é uma grande luta. Na verdade, nós temos que tirar isso do nosso meio, arrancar esses pecados que muitas vezes parecem apenas que não fazem mal, mas são pecados contra o Senhor. Mas também a gente pode colocar um outro pecado como, um temperamento. O meu temperamento é assim, poxa, eu não consigo mudar, então você coloca ali algo como se fosse uma permissão para você pecar. Será que se encaixa como uma desculpa para pecar? Você tem um temperamento, às vezes, forte, explosivo. Muitas vezes, TPM é usada como isso, falando para as mulheres, mas atingindo os homens, que muitas vezes têm um temperamento mais explosivo. Será que a gente tenta justificar colocando culpa em outras situações? Não, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi um emprego, foi o chefe, foi qualquer coisa. Isso não dá licença para pecarmos. Lembramos que não são as circunstâncias que definem quem nós somos, elas apenas revelam o nosso coração. E é disso que Jesus vai falar do verso 14 ao 23. Ser viciados em álcool, drogas, não. Eu não faço isso. Mas será que a gente tem outro vício que a gente considera como aceitável? Redes sociais, jogos, também afetam ali o nosso sistema, nos trazem prazer. E será que gastamos mais tempo nas redes sociais? Será que gastamos mais tempo em coisas fúteis do que na própria palavra? Isso pode ser uma corbã moderna. Isso pode ser algo que você fala, não, está tudo bem. Mas a essência é que você está desprezando a lei do Senhor
como os fariseus, como os escribas que estavam acusando Jesus, mas estavam fazendo isso. E, inconsequente, você está tranquilo, achando que está tudo bem. Gula também é um pecado. Mas falou a palavra rodízio, pronto, não é mais pecado. Rodízio você tem que comer muito. Por quê? Porque às vezes é muito caro. Então, se é caro, tem que compensar ali o preço que você pagou. Então, não importa quanto você vai comer, às vezes acaba se tornando até um orgulho. Eu comi tantas fatias de pizza, eu comi tantas peças de sushi ou pedaços de carne. Mas é pecado, a gente coloca coisas ali em cima para disfarçar um pecado e falar que está tudo bem. E, como eu falei, a Corban moderna ali, mais clássica, é a terceirização da culpa, que nada mais é do que orgulho. Você não reconhecer a culpa, colocar a culpa em outro, e isso a gente vê que lá do Éden já acontecia isso, e o ser humano continua sendo orgulhoso. Isso é característica de quem está afastado de Deus, quem está longe de Deus. Não é característica para cristão. Cristão tem que ser humilde, tem que ser como Jesus. Não podemos ser crentes orgulhosos, terceirizando a culpa ou não liberando perdão, falando, não, ele tem que vir até mim, ele que me feriu. Isso não é comportamento de cristão. Então, muitos desses pontos que eu levantei, que eu falei aqui sobre gula, língua, a rede social, muitos eu já me peguei nisso. Eu olhei para mim e falei, nossa, eu estou gastando muito tempo com isso. Ou então, não, eu estou colocando uma desculpa, mas na verdade eu estou pecando contra o Senhor. Então, isso que eu falei basicamente eram os pecados que estavam aqui em mim e que eu, graças a Deus, consegui ver que isso estava realmente em desacordo com a palavra de Deus e por isso também resolvi compartilhar com os irmãos. Então, no final dos versos 14 a 23, Jesus ele fala, ele vira para a população que está ali, para a multidão, e diz assim, convocando a multidão, disse, ouvi-me todos e entender, não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Verso 18, então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre e sai por lugar escuso. E assim considerou puro os alimentos. E dizia, o que sai do homem, e isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Então, basicamente, Jesus finaliza olhando para a multidão e falando, não são o lavar de mãos que eles estão cobrando de vós que vai deixar vocês puros ou impuros. Mas não, é o coração. É ali que procedem os maus desejos do homem. É ali que a gente tem que aplicar a lei do Senhor no nosso coração. Não apenas olhar para as formas e falar assim, não, isso aqui tudo bem, isso aqui não é pecado. Mas será que no seu coração você está apenas colocando um disfarce ali para se sentir bem e continuar pecando deliberadamente? Ou, não, vou olhar para a palavra, vou me render à palavra do Senhor, que é como Jesus fez, citou a palavra, cumpriu a palavra e viu que aquilo que eles estavam fazendo eram totalmente contrários à lei do Senhor. Não era um simples lavar de mãos, mas como eles têm adorado. Será que sim, tem sido de toda a alma, de toda a força, de todo o coração? Será que estamos amando ao nosso próximo? Ou temos dado desculpas para não amar? Temos colocado uma capa de santidade para que não fique feio, mas na verdade nós não estamos amando como Cristo amou. E foi isso que Ele nos falou, foi isso que Ele deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, que a gente possa ter, que a gente possa meditar nesse texto, que você possa ler ao chegar na sua casa e refletir também como está a sua vida diante do Senhor e se livrar de qualquer
coisa, como eu disse, corbã moderna que possa existir, que você sonde o seu coração, assim como o salmista ora, para que ele sonde, para que Deus o sonde e que possamos lutar contra o pecado. Pois, relembrando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, é melhor entrar sem uma mão no céu ou sem um olho do que todo o nosso corpo ir para o inferno. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tenha misericórdia de nós, nos mostre os nossos pecados, para que a gente possa ser cada vez mais santos como Ele é, para que a gente se pareça mais com Jesus do que com o mundo ao nosso redor. Que a gente possa ser aquele cristão que ao chegar as pessoas reconheçam, não, aquele é cristão, porque ele ama, porque ele obedece ao Senhor. Não ser crente na igreja e fora do mundo fazer qualquer outra coisa sem ligar para a palavra de Deus, dando um mau testemunho, mas que a gente possa ser transformados realmente, nosso coração esteja diante do Senhor, como oramos mais cedo, nossos joelhos dobrados diante do Senhor, mas também o nosso coração, que é o mais importante. Não adianta dobrarmos os nossos joelhos se os nossos corações não estiverem totalmente rendidos ao Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.